Irmãos, essa família tem muita história, então não perca, fique até o fim, porque tem muita história linda, maravilhosa. Inclusive a irmã está falando de igreja. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como que vocês se converteram, como que é a vida eclesiástica, porque, ó, o irmão na história, o irmão Natanael conta o seguinte, que ele é de origem católica, mas que ele teve uma educação adventista, e agora ele é batista. A irmã na história escreveu lá que nasceu num lar evangélico, mas também passou pela igreja católica, ficou muito tempo na igreja metodista e hoje está na batista. Então, fala um pouquinho sobre essa questão, como é que foi tudo isso, a história. O irmão Natanael começa falando até chegar aqui na igreja, né? E também a história do encontro de vocês, que tem muita gente querendo saber, viu? Posso começar? Pode. Olha, tudo aconteceu aqui, porque em 72 eu vim para cá, para São Paulo, né? Então essa perda da visão já aconteceu aqui em São Paulo, né? Aí teve aquele problema de adaptação, terminei voltando para lá, depois em 87 eu voltei para cá novamente e comecei a fazer reabilitação. A reabilitação, eu fui lá na Fundação Dorina, e lá eu conheci eu diria hoje, antes eu diria que foi por acaso, mas eu digo que não. O Senhor preparando o caminho, né? Quando eu ia para a sala do psicólogo, errei a sala, saí na sala da telefonista. E essa telefonista perguntou: o que é que o senhor está? O senhor quer alguma coisa aqui? Eu estou querendo ir à sala do psicólogo. Ela falou: não, é aqui não, é aqui do lado. Mas ela falou para mim: mas deixa eu te falar, nós, ela é deficiente visual, nós estamos nos reunindo numa associação para cegos, numa associação de pessoas deficientes visual, lá em Moema, na Igreja Batista, lá em Moema. Você quer visitar nós? Aí eu fiquei assim, quem sabe, né? Na época, som. Pode continuar. Pode continuar. Na época eu não tinha, assim, ainda mobilidade, não tinha, ainda não sabia andar sozinho, né? Então dependia, meu filho me ajudava, ia lá até a fundação e eu fui aprendendo mobilidade. E daí eu comecei a frequentar essa instituição e comecei a me interessar. Aí também eu frequentava uma outra instituição que não era evangélica, mas era num prédio de um pessoal que era da Adventista. E aí, conversa vem, conversa vai, né? Eles ofereceram estudo, né? Fui visitar a igreja dele, eles me ofereceram estudo, comecei a estudar, mas não fiquei, não me adaptei, né? Aí eu fui frequentando a igreja batista, Acho que saiu o som dele. na época lá em Moema, aí eu me converti lá, nessa igreja de Moema, né? Aí teve aquele período todo de coisa, e também me batizei lá, uns 2 anos depois. Muito bem. Antes de falar como vocês chegaram aqui na igreja, e a Joyce pode ajudar também, fala um pouquinho a irmã Germina. Fala um pouquinho, dona Germina. Da conversão? Como que a irmã se converteu? A irmã também passou por esse, desde criança, no lar evangélico, mas como a senhora se converteu, teve encontro com Jesus e batismo, e até chegar aqui na igreja, como Sim. vocês descobriram a Igreja Batista de Guianazes. Sim, então, como eu já falei, eu nasci num lar assim, evangélico, né? Nunca fui numa igreja católica. Eu ia na igreja com a minha mãe, que por sinal era a igreja batista também em Morretes. E
Aí, depois, com o correr do tempo, a minha mãe, ela faleceu muito cedo. Perdi minha mãe no mesmo mês que eu completei 15 anos. E aí, como eu fiquei sem a minha mãe, eu já não ia mais na igreja, né? E aí eu me afastei, falei que não queria mais ser crente, aquelas coisas, rebeldia de adolescente, né? Aí eu não procurei mais a igreja evangélica. E aí, como a gente mudou para um outro lugar onde tinha uma tia que ela era católica, tinha uma mistura de espírita, tudo junto. E ela falou que eu tinha que me batizar na igreja católica, já que eu não era mais evangélica, porque senão eu era pagã. Aí começou a fazer minha cabeça, arrumou lá um casal de padrinhos para mim, e meu pai ficou muito triste. Meu pai ainda era vivo. Ele não queria que a gente... Foi uma das decepções que eu dei ao meu pai. Foi me batizar na igreja católica. Já era uma moça, já acho que tinha uns 17 anos por aí. Eu e meu irmão. Nessa época ele tinha uns 9, 10 anos. E aí fiquei, mas graças a Deus eu fiquei pouco tempo. Mas nesse pedaço aí meu pai também faleceu. Aí eu fiquei órfã de pai e mãe. E aí eu fui morar com a tia que morava perto assim, morava com ela, né? Depois que minha mãe morreu, eu fiquei muito com essa tia, ele era irmão do meu pai. E aí um tio em Morretes, na cidadezinha de Morretes, era pastor da igreja metodista. E daí esse tio começaram a buscar a nossa família lá, meu tio, minhas primas, buscar naquela época, não sei se alguém conhece, uma Kombi. Eles mandavam todo domingo uma Kombi buscar nós lá. Quando acontecia de estragar o carro, alguma coisa, eles pagavam até um táxi para ir buscar a gente, para ir para a igreja. Então era uma igreja assim muito abençoada, né? E aí um dia, eu e meu irmão, a gente estava na igreja assistindo o culto e tinha um jovem fazendo a pregação. O nome dele era Pastor Nilson. E ele estava pregando e eu fiz a seguinte oração no banco. Eu falei, se for para eu aceitar Jesus, eu quero que o pastor faça o apelo. E não levou muito tempo, ele fez. Esse dia eu não lembro o ano, mas eu lembro que era dia 17 de fevereiro, um domingo. Aí eu segurei no braço do meu irmão e nós dois aceitamos a Jesus. Então foi ali que eu aceitei a Jesus, porque até então eu era filha de crente, mas eu não era crente, né? Então eu aceitei a Jesus com meu irmão, nós dois, e nos batizamos na igreja metodista, por onde eu fiquei por um bom tempo, né? Com o pastor Haroldo, que até hoje ele é vivo, ele está com 86 anos. O meu tio, que era esposo da minha tia, irmã da minha mãe. Então, aí, né, depois... Isso tudo no Paraná. No Paraná. Aí eu não conhecia Natanael, não conhecia ninguém. Ainda não tinha como é que diz, prazer. Aí né? ficamos por muito tempo ali em Morretes, ainda um pouquinho mais. Aí e fomos para Curitiba. Daí eu fui morar em Curitiba com esses tios, né? Que passaram a ser o meu tutor, o meu tio naquela época, porque eu não enxergava e meu irmão era de menor. Eles passaram a ter nossa tutela. Ele que recebia para mim, né, que eu fiquei com uma pensão do INSS por conta de eu não enxergar. Meu pai estava trabalhando quando faleceu, né? E aí a gente foi embora para Curitiba. Aí eu frequentei um pouco a igreja em Curitiba, metodista. Aí depois, como por dificuldade que a minha tia também tinha na época para ir, só nós duas para ir, meu tio ia para outra igreja com a minha outra prima. Então a gente começou a frequentar o evangelho do quadrangular. Ah, tinha o quadrangular. Teve o quadrangular, aonde a dona Germina foi batizada mais uma vez. Uau! Foi batizada 2 vezes. Fez batismo. Porque eu acho que foi a pessoa mais batizada nesse é mundo. muito pecado, né, irmão? Então, acho que eu fui muito pecadora, pastor. Então, e porque na igreja metodista eles batizavam por aspersão, né? Aspersão. E o pastor lá não queria aceitar, né?
Aí me batizaram, eu batizei no Evangelho Quadrangular, onde eu fiquei até mudar para São Paulo.